Que a graça e a paz esteja com você, meu irmão, minha irmã. Nós vamos continuar nossos estudos dominicais, sobre o Antigo Testamento. E hoje nós vamos iniciar o livro das Crônicas, o livro que trata aí dos feitos também dos reis. É bem parecido com o livro de Reis, tem fonte no livro de Reis, também tem muitas coisas também do livro dos livros de Samuel, mas com uma perspectiva diferente. Ao longo desse estudo nós vamos perceber quais perspectivas são essas. Vamos iniciar com os nossos alvos. O primeiro saber, o segundo sentir, o terceiro agir, Entender o valor da história de Israel para os dias de hoje, principalmente, gente, para a gente entender como se dá esse processo da atuação de Deus ao longo da história, lembrando que o relato bíblico não é necessariamente uma cronologia unicamente histórica, mas um agir de Deus através da história do povo de Israel. O segundo alvo é confiar na soberania de Deus sobre a história humana. Deus sempre toma conta do seu povo. O terceiro, traduzir os feitos de Deus no passado como prova de fé para os seus contemporâneos. Perceber como é que Deus trabalhou lá atrás, para trabalhar também em nossas vidas hoje. Vamos lá, continuando, introduzindo. Crônicas é o último relato canônico da história da monarquia de Israel. Além de alguns episódios nos livros proféticos, Samuel, Reis e Crônicas, completam a revelação direta de Deus acerca dessa história. Crônicas se baseia muito em Samuel e Reis, a ponto de ser a liga que lhes permite ser interpretados como livros sinóticos. Deixa eu só falar aqui sobre dois termos, que talvez possa não ser tão comum para a gente. Canônico é aqueles livros que foram reconhecidos como inspirados, aqueles livros que fazem parte do texto bíblico. Todo livro bíblico é um livro canônico. Os que não são bíblicos, mas têm o seu valor histórico, são deuterocanônicos, e outros que não tem, pronto, a gente considera na Bíblia Católica, a gente não considera 7 livros, eles são chamados livros apócrifos. E quando se fala de sinóticos, sinótico tem a ver com a mesma ótica, Sim, com óticos, ótica, com a mesma ótica. Então seria Samuel, Reis e Crônicas, ele tem a mesma ótica, apresenta quase os mesmos fatos, mas com perspectivas, como disse a você, diferentes, Então, vamos lá dar continuidade. Crônicas, de fato, conta a mesma história que os outros dois sinóticos, mas entende essa história de forma diferente. Tudo muda após um grande trauma como o exílio. Crônicas é a primeira mostra dessa mudança. Lembrando que muitas coisas que temos em Crônicas é resultado posterior, tá, gente? Não é a coisa que foi feita, como eu disse a vocês, na medida em que vai se desenrolando os fatos. Não, os fatos já aconteceram, os cronistas agora estão resgatando essa história para poder colecioná-las e apresentá-las como um conjunto completo. Temos aqui a visão panorâmica do livro. Enquanto em Reis nós temos um sacerdote, ou melhor, em Reis nós temos um historiador que pesquisou ali as histórias, e em Crônicas nós temos aqui a figura de um sacerdote. Por que a gente diz isso? Por conta da forma e dos detalhes que ele preferiu manter no livro em detrimento do livro de Reis. A data é de 538 a.C., a gente já vê que é uma data já bem mais para frente, bem mais próxima já do Novo Testamento, aí 500 anos do Novo Testamento, e que engloba já um resultado de um tempo percorrido na vida de Israel. No livro de 1 Crônicas nós temos a recordação como tema principal, e na segunda parte, no 2 Crônicas, temos uma avaliação. Recorda o que Deus fez e quem eram os reis de Israel, e na segunda faz uma avaliação do que Israel se tornou e por que estava na situação que estava, Estavam voltando agora do cativeiro babilônico. E os versículos chaves, 1 Crônicas 17 e 27, 2 Crônicas 17 e 14, que é bem conhecido de todos, O primeiro diz o seguinte: agora por tua bondade, abençoa a família de teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença. Pois o que tu, Senhor, abençoas, abençoado está para sempre. Amém. O segundo texto, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. 2 versículos aqui muito bonitos, que vale a pena a gente marcar em nossas Bíblias.
E a gente tem aqui no livro de Crônicas, né, um breve esboço, né, o primeiro livro diz, do capítulo 1 ao capítulo 9, tem genealogias, em segunda, do 10 ao 12 sobre o trono de Davi, no 13 a 24 o reinado de Davi, e no 29, né, quando Salomão sobe ao trono, que aí vai fazer a ponte para a segunda parte, né, a segunda Crônicas. Em relação à genealogia, tem uma coisa que é interessante. Primeiro um fato, né, eu fiz parte da Igreja Batista em Apipucos, e num determinado período do ano nós fizemos uma atividade que era transcrever a Bíblia em um dia, né? Claro, a gente não conseguiu fazer em um dia, alguns livros ficaram por fazer, a esposa do pastor e a irmã deram continuidade a esse trabalho, mas depois ficou lá um volume até interessante, alguns volumes até interessantes, com a letra, né, dos membros, né, com a escrita dos membros. E aí, como eu não tinha lido ainda o livro de Crônicas na época, né, isso foi antes, acho que até antes mesmo do seminário, não tinha lido o livro de Crônicas na época, eu fiz, não, então eu vou pegar Crônicas, que eu ainda não fiz a leitura, quem sabe assim eu conheço um pouco mais do livro. Como eu escolhi pela relação que tinham apresentado, o que foi que eu acabei selecionando? A genealogia. Copiei 9 capítulos de genealogia, então a gente vai perceber. Aí ali eu fiz assim, fulano, filho de Beltrano, eu fiz. Quando eu olhei, eu fiz era por isso que o pessoal vinha copiando, né, os livros, eu fiz, por que deixar essa brecha aqui desses capítulos? Eu não fiz questão, não, eu vou pegar essa brecha aqui até para ajudar e ficar completo, né, o que a gente está estudando. Só peguei genealogia para transcrever. E fui transcrevendo lá. Se você for olhar lá os livros lá de Apipucos, vai ver que eu escrevi boa parte dessa genealogia. Acho que dos 7 capítulos de genealogia, se não foram os 9. Bem, e qual é a importância dessas genealogias? Que para a gente parece uma coisa muito chata, né, de se ler, uma coisa muito retrógrada, né? Por que o texto bíblico tem tanta essa genealogia? A gente precisa lembrar o seguinte: quando Israel estava na terra prometida, na terra de Canaã, na Palestina, eles tinham ali já se estabelecido, já tinham passado ali o reino de Saul, de Davi, de Salomão. Com Roboão tem aquela divisão, mas ainda estão dentro da terra. E aí chega um momento em que o povo se degrada tanto que Deus usa o cativeiro babilônico como para disciplinar o povo. E aí, aquela questão, não pensa assim, vamos sair daqui, quando vocês voltarem, só é passar no cartório e vocês pegam a escritura da casa de vocês. Não. Passaram 70 anos no cativeiro babilônico, provavelmente ali, muitos dos que saíram não conseguiram voltar. Os que estavam voltando, na verdade, já se vê, 70 anos de cativeiro babilônico, muitos estavam nascendo ali naquela terra de cativeiro, nunca tinham colocado os pés em Israel. Os que talvez tivessem uma idade mais avançada teria que ter aí pelo menos aí 70, 80, quem saiu novinho, né, com 10 anos de Israel e voltou depois de 70 anos já tinha 80 anos, né? Quem saiu com 20 anos, se conseguiu voltar, voltou com 90 anos. Então assim, você faz esses cálculos, né? E aí veio um problema na volta, porque quando Israel ele sai da terra, a terra não fica lá esperando por Israel de volta, não. Os povos que estão vizinhos, eles começam a invadir as terras. Então, quando eles voltam, aí fala assim, aonde é a terra de herança dos meus pais? Aí vem a importância da genealogia. Fulano, filho de Ciclano, neto de Beltrano, morava na tribo tal, no clã tal. Então, eles tinham mais ou menos ali onde era a região de cada um. Então, ali, essa genealogia ela serve como se fosse um registro escriturístico da onde eram as terras de cada um. Além de ter essa herança familiar, além de resgatar, né, quem fazia parte da família de quem, também resgatava essa posse das terras, claro. Teriam que enxotar agora de volta aqueles países que ficaram agora naquela região árabe, né, aqueles países que chegaram, né, aqueles povos, né, que chegaram à terra de Israel e ficaram ali sempre cercando, né, essa terra. Então a genealogia ela serve para isso, para dizer aonde que cada família deveria se estabelecer, visto a distância, né, de tempo, né, entre a saída e o retorno. E muitos que estavam pisando na terra de Israel pela primeira vez. No livro de 2 Crônicas, né, a gente tem um reinado, começa com o reinado de Salomão, eu disse a vocês ainda há pouco que há essa transição, né? Do último capítulo trata da ascensão ali de Salomão como rei,
E agora vem o reinado de Salomão, do 1 a 9, a 2 Crônicas 12 a 20, os reis de Judá, e do 21 a 24, o decreto de Ciro, que é justamente a volta. E perceba que Crônicas, ele está concentrado no reinado de Judá, ele não está preocupado com o reino do norte. Ele está preocupado aqui em restabelecer a dinastia de Davi. Então, por isso que ele está mais concentrado aqui com Judá. Em uma sentença, né, o livro, Deus revisa a história do povo, salientando a fidelidade para com seu servo Davi e sua disciplina com o exílio. Né? O livro de Crônicas é uma revisita à história para perceber que Deus continuava com o povo e aqui mantinha assim uma aliança com Davi. Se Samuel e Reis é igual a Crônica, a gente poderia perguntar, está certo ou está errado? Sim e não. Embora englobe os mesmos assuntos, os livros têm diferenças que ajudam a ampliar o nosso conhecimento da história do povo de Deus. E aí a gente vai ver alguns contrastes, né? Deixa eu só carregar todos aqui. Samuel e Reis, na segunda coluna nós temos aqui Crônicas, ou melhor, na terceira coluna, na segunda coluna Samuel e Reis, na terceira coluna Crônicas. Ponto de vista. Em Samuel e Reis nós temos o ponto de vista de um historiador. Como historiador ele analisa isso. Perceba que ele não se preocupa aqui em revelar ou declarar os defeitos desses governantes. Já em Crônicas, está concentrado ali em Judá, é o ponto de vista de um sacerdote. Como que o sacerdote está olhando para essa relação? Qual o enfoque em Reis? Israel unificado, em Crônicas é só Judá. Em Reis, né, a gente tem o Reino do Norte e o Reino do Sul, mas em Crônicas é só a história dos reis de Judá. O registro em Samuel e Reis é biográfico, em Crônicas é genealógico, né, até por conta dessa perspectiva, né, cartorial, como eu disse há pouco. A ênfase primeira é nos dois primeiros livros, né, nos três primeiros livros, né, Samuel e Reis, é na idolatria, e em Crônicas na indiferença espiritual. O foco antes do exílio, Crônicas, o foco principal é depois do exílio. Perceba que aqui em Samuel e Reis ele está preocupado em descrever por que o povo foi bater no exílio. Samuel e Crônicas, Crônicas, embora relate o fato de Israel ter passado no exílio, agora é a situação que o que ele vai fazer com isso, né? Então é o que vai acontecer depois do exílio babilônico. Vocês estão ouvindo aqui uma zoadinha, aqui uma chuva abençoada que está chegando, né? E como na garagem aqui de casa, como é pertinho aqui da casa pequena é assim, né? A gente tá sempre perto de todos os vãos. Então a gente acaba escutando aqui a chuva caindo ali batendo nas telhas de alumínio da garagem, né? Já está minha secretária ali correndo ali para fechar as portas para que não fique o som tão evidente, né? Quem tem uma secretária dessa feita Elaine, rapaz, não sofre não, viu? Ó, veja como já ficou bem melhor, né? Essa Elaine é muito desenrolada, viu? Uma história recontada. O contexto pós-exílico, né, é uma das principais diferenças de Crônicas para os outros dois livros sinóticos, Samuel e Reis, né, no caso os dois não, os três, né, é o contexto do autor e dos leitores da história recontada. No fim do exílio e o início do período pós-exílio, né, as questões a serem respondidas eram: se Deus havia falhado ou abandonado Israel, se Israel ainda era o povo de Deus ou a aliança teria sido revogada, se os deuses dos babilônicos eram mais poderosos que o Senhor. Então a gente tem um contexto aqui de narrativas bíblicas para resgatar a história que Deus não abandonou o seu povo. E o segundo ponto, que o povo de Israel continua sendo esse povo herdeiro da aliança. Muitos ainda nem tinham conhecido a aliança, nasceram no cativeiro babilônico, mas eles eram herdeiros dessa aliança feita tanto a Abraão quanto a Davi, né, da continuidade do reino. Em relação à aliança davídica, um dos eixos para alcançar as respostas citadas anteriormente é o destaque conferido à aliança de Davi, 2 Samuel, capítulo 7 e 1 Crônicas 17, né, aquele texto que nós lemos, né, no início. Pela manutenção da aliança e preservação da dinastia davídica, era possível enxergar a fidelidade de Deus às suas palavras. Por isso, gente, que a gente tem a concentração
no reino de Judá, tá certo? Não tá se concentrando na parte norte. Ele quer restabelecer essa parte de Judá, essa parte onde está centralizado o templo, onde estão centralizadas ações de culto, para poder assim fortalecer também esse reino de Davi. Né? Então as outras tribos deveriam se associar a esse reino do sul. Veja a ênfase que o autor de Crônicas, né, o relator, né, de Crônicas, está apresentando. Né? Valorização dos profetas. Né? Durante o exílio, com o templo destruído, o ofício sacerdotal em decadência, o movimento profético se tornou fundamental para a manutenção da fé e da lei judaica. Diferente dos históricos sinóticos, né, Crônicas não marginaliza os profetas, como é o caso de Elias e Eliseu, mas os apresenta como figuras de referência para os reis. Perceba que o seguinte, né, não tinha mais templo. O templo estava em ruínas, né, o templo estava destruído, os sacerdotes não tinham a atuação, então a voz profética ela começou a ser um alento também para o povo, não só um alerta para os líderes, mas agora um alento para o povo. A gente tem isso no profeta Ezequiel, né, que está dentro do cativeiro babilônico, que conversa com as pessoas. A gente tem essa figura profética no retorno também do cativeiro babilônico, né, a gente vai ver a figura de Ageu, vai ver a figura de Malaquias, alguns poucos ali, né? Tanto que a Bíblia hebraica, né, ela é dividida em profetas anteriores e profetas posteriores, os pré-exílicos e os pós-exílicos, né, os que estavam antes e depois do exílio. Então, essa figura profética, ela tem um destaque diferenciado. Né? E perceba o seguinte, que a atuação profética pós-exílica, se a gente olhar muito o livro de Malaquias e também o livro de Ageu, ela é de reforço ao ofício do sacerdócio, porque elas investem a sua atuação em cima da reestruturação do templo. Tanto Ageu quanto Malaquias, eles trabalham dessa forma. E quando a gente chegar lá no livro desses profetas propriamente ditos, né, os profetas menores, nós vamos perceber esses detalhes. Ou melhor, perceber essas situações com mais detalhes. Né? Quando a gente olha para essas curiosidades, né, do livro, né, tem esse detalhe que eu falei sobre a genealogia, já adiantei. O autor desse livro de crônicas, né, dos livros de crônicas, a gente percebe que realmente ele tem uma linhagem davídica, não assim da tribo de Davi, mas uma preferência por destacar a tribo de Davi, até escondendo até algumas falhas de Davi, escondendo não relatando algumas falhas de Davi, e as fontes, né, que são prioritariamente os livros de Samuel e também os livros de Reis, né? Eu falando aqui de 3 livros, mas na verdade são 4, né? São 2 de Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis, né? Bem, as doutrinas, né? As doutrinas que são mais específicas dentro do livro, né? Crônicas, ele destaca o estabelecimento e o desenvolvimento de um reino sacerdotal na terra por meio de Davi. Davi esse escolhido, né? Não como Messias, mas o escolhido como rei, o que culmina na esperança do filho dinástico de Davi, o ungido. Alguns dos principais conceitos acerca do reino de Deus já se encontram em Crônicas, apesar de sua limitação temporal à comunidade de Israel. A gente tem no livro de Crônicas relances do que é o reino espiritual, mas o livro está sendo escrito para uma comunidade física, para uma comunidade material, para uma comunidade existencial aqui neste plano, tá? Não uma comunidade espiritual no futuro, né? É dirigida ao povo de Israel. E a gente tem também, né, essa questão da doutrina Deus do reino. Deus está presente em seu reino, ele permanece no meio da congregação por intermédio do templo e da arca da aliança. Apesar disso, sua santidade é inabalável. Eu estava vendo um dia desses, eu acho que vocês conhecem, né? Na Índia, o rio Ganges é considerado, né, um rio divino, mas é um rio extremamente sujo, poluído. E uma vez perguntaram, né, ao povo, né, se eles consideravam aquele rei aquele rio, né, como uma divindade, por que eles tratavam tão mal o sujável? Ele fez: a divindade não se contamina. O que é feito no Ganges, né, até cadáveres tem no Ganges, né? Ele fez: o que é feito no Ganges não é capaz de contaminar uma divindade.
É claro, vamos assim, separar aqui bem os assuntos, né? Aquela questão da cultura deles, da religião deles, como eles percebem isso daí. Mas tem uma noção muito interessante, né? A divindade não é afetada pelas nossas ações. Aqui nós vamos ter dentro do templo de Israel, embora a presença de Deus seja manifestada no templo, embora Deus esteja no meio da congregação, quando a congregação não anda de acordo com a palavra de Deus, em nada macula a santidade do Senhor. Então a gente vai perceber o seguinte: Deus continua sendo santo mesmo que seu povo se desvie dos seus caminhos. Deus continua sendo amor mesmo que seu povo se desvie dos seus caminhos. Deus continua sendo Deus, a despeito do que eu me torne. Então preste bem atenção nisso, né? Em relação ao curso do reino, né, a genealogia de Crônicas expande o curso do reino de Deus para o início da humanidade, começando com Adão e chegando até a comunidade de Israel. Então tem esse resgate, né, da genealogia lá atrás, né, a partir de Adão, e chega, né, a comunidade de Israel e daí vai se espalhando. É claro que a gente sabe que tem uma diversificação de povos muito antes, mas a concentração do autor bíblico é justamente mostrar que Israel é um reino que já vem com a história de caminhar com o Senhor. Em relação ao Novo Testamento, né, é uma genealogia, no Novo Testamento há também uma genealogia um pouco mais abrangente, né? No livro de Lucas, a gente tem 36 nomes que são destacados, né, na genealogia, dos quais apenas 2 não constam na genealogia de Crônicas. A gente tem a figura, né, do Cainã e do Admim, que não estão nos livros anteriores. E aí a gente fecha da seguinte maneira, né? A gente vai perceber que esses nomes que são destacados lá em Crônicas, né? Deixa eu só voltar aqui uma lâmina. Que esses nomes que estão destacados lá em Crônicas, eles remontam, né, para chegar em Jesus, para mostrar a herança da família de Jesus, né? Que ele vem da tribo também de Judá, né? Então é importante, né? Ele é o leão da tribo de Judá, né? Ele é essa referência principal, né? Da raiz de Davi. Então a gente vai perceber que Crônicas ele serve a um propósito lá no Antigo Testamento, e quando Lucas resgata esses nomes é justamente para identificar a genealogia, né, e a origem do Cristo, né? Não é para resgatar novamente a história do povo de Israel, porque não havia mais problemas em saber quem era de qual lugar naquela época, né? E finalizando, gente, nós vamos perceber que estudar Samuel, Reis e Crônicas é como ter um intensivão da história na véspera da prova. São muitos dados, muito conteúdo, juntos mostram como Deus elegeu Israel, foi fiel à sua aliança e depois de muitas chances disciplinou o povo que foi curado da idolatria pelo exílio. O alerta geral dado por esses historiadores é: ninguém, a não ser o Senhor, pode nos ajudar a cumprir a nossa parte na aliança que temos com Ele. Ele nos amou primeiro. Em outras palavras, nós poderíamos dizer dessa maneira, né? Não pense que somos nós que amamos a Deus. Ah, porque Deus é o Deus bom, então eu o amo. Não, Ele nos amou primeiro e por isso que nós retribuímos o nosso amor a Ele. Deveríamos fazer isso, né? Retribuir a nossa atitude, a nossa adoração a Ele em um aspecto, né? Inspirados por esse amor de Deus. Foi Ele que começou tudo em nós. Então, a aliança que Ele tem com o seu povo, foi Ele que começou. E nós cumprimos essa aliança porque Ele já atua em nossos corações. Meu irmão, minha irmã, espero que esse estudo ele ajude a alimentar a sua fé, ajude a lhe fortalecer no conhecimento da palavra. Continue lendo os livros bíblicos, tenha aquela leitura diária, mas não se atenha somente a ela, continue fazendo a leitura de todos os capítulos, né, que a gente está estudando aqui semanalmente. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Um bom final de semana para você, um bom domingo, né? Hoje já é domingo, um bom início de semana para todos vocês e nos encontramos na próxima semana. Até mais.